mas eu mandei o linkzinho do vídeo que foi um resumo daquilo que nós falamos na semana passada, basicamente as definições, a descrição do que seria o livro, a data, local, o autor, coisas desse tipo, são mais descritivos. Hoje eu vou começar a falar sobre uma coisa que é muito importante para nós entendermos, e eu acredito sinceramente que muitas interpretações elas saem da linha correta exatamente por não considerar isso que eu vou dizer aqui hoje. Quando Deus quer se comunicar com o japonês, em que língua ele tem que falar? Japonês. Com o italiano? Norte-americano? Inglês. O brasileiro? Então, vejam só, Deus usa a linguagem de cada povo para que a sua mensagem ela possa ser compreendida. Entenderam? Então, a ideia é, Deus ele quer que a sua mensagem seja compreendida. E vocês viram que o início do livro é revelação de Jesus Cristo, ou seja, estar na luz, aquilo que não está nas trevas, que foi tirado das trevas, que foi trazido aqui para a luz, para a compreensão. Então não faria o menor sentido Deus utilizar uma linguagem que não fosse uma linguagem de fácil compreensão para todos, em qualquer época. E veja, Deus como Deus, onisciente, se no ano, aproximadamente no ano 100 depois de Cristo, Ele está trazendo uma mensagem que Ele sabia que iria cruzar aí mais 2000 anos pela frente, com todo tipo de evolução possível e imaginável que nós vivemos hoje, somos privilegiados por isso. Então será que Deus ele não iria usar uma linguagem que fosse acessível em todos esses tempos, em todas essas épocas, em qualquer que fosse a língua? Então a questão é exatamente essa. Deus não está brincando de esconde-esconde conosco, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas colocam as coisas como Deus está fazendo um código aqui, está trazendo uma coisa enigmática demais. Não, a ideia não é essa. Ele estava querendo se comunicar com uma igreja simples, que fosse com qualquer tipo de pessoa e com qualquer nível cultural. Então a ideia é, o Apocalipse ele já vai trabalhar uma linguagem que possa ser bem compreendida. E agora ele, para se comunicar, ele vai usar então uma linguagem que seja acessível a todos. Por exemplo, vocês conhecem a poesia, não conhecem? Então, há várias formas de nós transmitirmos uma mensagem. Eu posso transmitir uma mensagem por meio de uma poesia, mas eu posso transmitir uma mensagem por meio de uma dissertação, não é verdade? Vai depender do estilo que a pessoa que está querendo transmitir, o transmissor está querendo, a forma que ele está querendo se comunicar. Então, e vejam que coisa interessante. No caso da poesia aqui, vocês sabiam que há um tipo de poesia que ela é acróstica, né? Ela usa esse estilo aqui de acróstico. E olha o que significa o acróstico. Acróstico é um tipo de texto, geralmente uma composição poética, em que cada verso, rimando, como em uma poesia convencional ou sem rima, começa cada frase sempre por uma das letras da palavra que lhe serve de tema. Isso permite saber o tema lendo na vertical, de cima para baixo ou no sentido inverso. Observe esse texto. Entenderam? O que é o acróstico? Então é esta construção. Então vejam que as pessoas elas podem trabalhar com a linguagem para transmitir uma mensagem. Eu transmiti a mensagem e posso mexer no estilo, na forma, porque a linguagem ela permite isso. Olha só, ela tem os estilos de linguagem têm essas particularidades. Eu posso ter liberdade na criação. Não, estou me preocupando aqui com a estética, né? A questão do acróstico. Mas eu não preciso necessariamente, dependendo do estilo que eu optar, obedecer a padrões convencionais. Olha só, eu tenho a questão da complexidade, a ausência de compromisso.
com os exatos sentidos da palavra, eu posso me comunicar. A linguagem permite que eu use uma palavra que ela não está no seu sentido exato. Isso é permitido, irmãos, isso é comum na nossa literatura. E nós temos estilos literários que são muito comuns, nós estudamos isso na escola. E vejam só, multissignificação, permitindo várias interpretações, e aqui também a conotação e denotação. Então, denotação é quando eu uso o sentido, eu usei uma palavra, ela no sentido dela própria. Então é o sentido formal daquela palavra, é denotação. E conotação é quando eu uso uma palavra no sentido diferente. O exemplo aqui, ó, perdi a chave do meu armário. Chave aqui é chave mesmo. Agora, trabalho é a chave do sucesso. Eu usei uma palavra que significa uma coisa, mas para dar o sentido de uma outra coisa que eu quero falar. Sobre as figuras de linguagem aí. São recursos linguísticos. Eles podem explorar o sentido não literal das palavras. Isso é muito comum, isso é comum hoje. Mas isso não é comum só hoje. Trabalhar com a linguagem, com a escrita, com o teatro, isso é uma coisa muito antiga. Aqui só para a gente poder ter uma noção, a classificação das figuras de linguagem: figuras de som, figuras de construção, figuras de palavras ou semânticas. Eu vou falar aqui, eu vou dar um exemplo de cada um aqui, ó. Por exemplo, figuras de sons sonoros. Vocês conhecem a onomatopeia? Onomatopeia é isso aqui, ó. A criação de palavras para imitar sons e ruídos. Chega de blá blá blá. O que significa o blá? E o blá blá blá. Conversa fiada. Entenderam? Vejam só como as pessoas elas usam as palavras aqui. É uma figura de linguagem, são figuras de construção ou sintaxe. Eu não vou dar exemplo de todas as figuras de linguagem, apenas de algumas que eu vou mostrar como a gente pode encontrar elas facilmente na Bíblia. Olha só. Pleonasmo, redundância para reforçar a mensagem. Irmãos, isso tem demais na Bíblia. Pleonasmo, tem demais, aos montes. Num tempo da cultura, da tradição, do aprendizado pela via verbal, oral. Isso era muito importante repetir e dar ênfase. E por isso na Bíblia, às vezes você pega as palavras assim, uma atrás da outra, e você pensa, não, mas essa aqui tem que significar uma coisa, essa aqui tem que significar outra. Ela significa a mesma coisa. Elas significam a mesma coisa, ele só está reforçando. Irmãos, logo no início do Gênesis, você tem a mesma história contada duas vezes. No início do Gênesis, da criação. É contar e recontar. Porque naquele tempo, as pessoas elas tinham que aprender ouvindo. Não tinha essa facilidade, né? Cada um tem uma Bíblia, tem um livro. Outra coisa mais difícil, as pessoas nem leram, sabiam. Então eles precisavam demais do aprendizado pela via verbal, pela via oral, e por isso era muito comum a repetição. Muito comum a repetição. E isso nós vamos ver demais. São apenas aqui, eu vou dar um exemplo aqui, só como realmente um estilo mesmo de forma. Rir o meu riso. Está dizendo a mesma coisa, né? Derramar o meu pranto, né? Aqui é Vinícius de Moraes. Olha aqui, ó. Lucas 8:8. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele podia dizer assim: escute o que eu vou dizer. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é só um exemplo. Eufemismo, outra coisa que tem bastante. E nós usamos, às vezes, porque nós queremos suavizar aquilo que nós vamos dizer. Nós usamos a fulana, ela é cheinha. A fulana é cheinho, ele é gordo. É gordo. Obeso, então nem se fala, não use essa palavra, né? Fulano é obeso, é uma coisa ofensiva. Então, veja que é uma forma de nós amenizarmos, olha só, atenuar um pensamento desagradável. Ele sempre faltava com a verdade. E na época das eleições, ela disse, mas isso é uma inverdade. Né? Por quê? Porque falar você está mentindo é mais ofensivo. Então veja ali o jogo de palavras. Olha só, irmãos, não queremos que você seja ignorante quanto aos que
Dormem. Irmãos, é muito ruim, né? De repente a gente falar de outra forma, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Por isso há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e vários que já dormiram. Mas afinal, o que é isso? Lázaro, eles falaram, Jesus falou, nosso amigo Lázaro adormeceu, né? Adormeceu. E as pessoas até nem entenderam, mas será que ele está dando um cochilo, né? Está dormindo um pouquinho? Aí Jesus tinha falado da sua morte. O dormir ali era uma forma mais suave de falar da morte. E aí ele disse assim, pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhe disse claramente, Lázaro morreu. Então vejam só, aqui, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes em relação aos que morreram, aos que estão mortos. E o próprio contexto vai deixar isso muito claro, porque ele vai falar de ressurreição em seguida. Então vejam só, há entre vocês fracos e doentes, olha só, enfraqueceu, adoeceu e dormiu, morreu. Então são formas de falar, e eufemismo é muito utilizado, não só na Bíblia, mas na nossa vida. Outra figura de linguagem, paradoxo. Ainda assim você vai encontrar paradoxo na Bíblia. É quando você parece que está indo para um lado, o negócio está voltando. Olha só, o uso da palavra no sentido oposto. Como assim? Mas no contexto se completam, reforçam uma ideia ou uma expressão. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é um paradoxo. Vai morrer ou vai viver? Aquele que morre, vive, né? Pois quando sou fraco, é que sou forte. É um paradoxo. Ele chamou a atenção para uma mensagem que ele quer transmitir, que ela é uma mensagem especial. Isso ele tem todo um reforço nisso. Quando sou fraco é que sou forte. Isso vai gerar em você muito mais atenção para entender. Mas como assim? Desperta mais o seu interesse de saber. Então é um recurso, é uma figura de linguagem para trabalhar o texto, para chamar a atenção. Catacrese. Por falta de um termo específico para designar um conceito, toma-se outro para empréstimo. Você já viu o dente do alho, né? O braço do sofá, o pé da cadeira. Então, cadeira não tem pé, alho não tem dente, verdade? Sofá não tem braço, mas são palavras que a gente não tinha a palavra apropriada, ou talvez porque fosse mais fácil, colocamos uma outra no lugar. Temos aqui também em Êxodo, olha só. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa, prendeu-as nos 4 cantos, onde estavam os seus 4 pés. Pés de quem? Da mesa. Está usando aqui, a catacrese, linguagem. As portas da morte. Mas você está à beira da morte, próximo da morte, à beira do abismo. Olha aqui, as portas das densas trevas. Isso aqui é a catacrese, figura de linguagem usada na Bíblia. Figuras de palavras ou semânticas. Prosopopeia, atribuir características humanas a seres inanimados. Olha os exemplos. O espinheiro disse às árvores. Isso aqui é uma passagem de Juízes, Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Então isso aqui foi até uma parábola, mas ele está pegando um ser inanimado e dando a esse ser alguma característica de um ser vivo, tá certo? Isso é o que, vocês não esquecerem, prosopopeia, tá? Comparação ou símile. Então, olha só, comparação ou símile. Símile aqui você sabe que é similaridade, Então isso é similar, Isso é parecido. Comparação ou símile. Aproximação entre dois elementos que se identificam ligados por nexos comparativos explícitos. Olha só. Exemplo bíblico. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E, olha, do mesmo jeito que Deus não gosta de uma coisa, Deus não gosta da outra. Como eu detesto a desobediência, eu também não gosto da feitiçaria. Então a questão aqui é a aproximação, é comparação, não é identidade. Uma coisa não significa a outra. Uma coisa ela vai ajudar na compreensão da outra. Mas é exatamente porque quando eu trago um comparativo, quando eu faço assim, uma menção a alguma coisa parecida, me ajuda na compreensão. Tudo bem?
Metáfora, essa é bem conhecida. Consiste em empregar um termo com um significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade, olha aqui, ó, entre os sentidos próprios e o sentido figurado. Na metáfora ocorre uma comparação em que o conectivo comparativo fica subentendido. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Quer dizer, meu pensamento é como ele, né? Eu estou aqui fazendo uma comparação, eu estou tentando fazer uma ilustração, isso é uma metáfora. A minha vida é um palco iluminado, né? Minha vida é como um palco iluminado. Então, vejam, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, é uma comparação, né? Não vai sair uma cascata, uma cachoeira. Tudo bem? Então vamos lá. Hipérbole. Exagerar uma ideia para enfatizar. Irmãos, esse aqui é o principal. Para o nosso estudo do Apocalipse, essa figura de linguagem ela precisa ser muito bem compreendida. Tá certo? A hipérbole é eu exagerar para eu reforçar aquela ideia, mostrar a importância, ou quem sabe dar uma generalizada e ampliar mesmo o sentido. Estou morrendo de sede. Já viu alguém dizer isso? Ah, eu estou morrendo de sede. Estou caindo de sono. Todo mundo faz isso. Todo mundo, como se todas as pessoas fizessem. Na verdade, você está exagerando, não é hipérbole. Para quê? Porque você quer reforçar uma ideia. Tudo bem? A hipérbole aqui, ó, como eu falei que ela é importante, então eu vou dar mais alguns exemplos. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer dos seus descendentes como a areia da praia, como as estrelas do céu. Ou seja, ele está exagerando, né? Por quê? Porque a ideia aqui é de uma coisa que você não consegue contar. E olha só, isso fica mais claro no texto que eu vou colocar aqui em seguida. Aqui, ó, Jeremias: farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. Então aqui ficou claro, quando ele usou a areia, quando ele usou as estrelas, ele está querendo dar uma ideia assim, de uma quantidade que eu não consigo contar. Embora isso seja também um exagero, porque pessoas nós conseguimos contar, por mais que elas sejam, né? É só fazer um censo. Então, por mais que seja a quantidade de pessoas, nós conseguimos contar, mas a ideia é que era só para exagerar, todo mundo faz, todo mundo acredita, todo mundo tem, todo mundo gosta, ninguém gosta. Então a ideia aqui é de exagerar mesmo, e isso é importante. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, essa é que é a questão primordial para nós compreendermos. Quando Deus diz que um dia é como 1000 anos, Ele não está fazendo uma relação exata. Ele diz o seguinte: olha, para Deus o tempo não conta, é indiferente se é um dia ou se 1000 anos, é indiferente, porque para Deus o tempo não conta. Não tem muito tempo nem pouco tempo para Deus. Então, o que acontece? A dificuldade que nós vamos encontrar no livro do Apocalipse é a pessoa pegar 1000 anos e querer contar. 1, 2, 3, 4, 5, 999 mil. Não vai dar certo. E todas as vezes que as pessoas no Apocalipse ignorarem a questão das figuras de linguagem, a questão do estilo de linguagem do livro, não vai conseguir fazer interpretação nenhuma. Eu vou no passo a passo, vou mostrar as figuras, vou mostrar as representações para vocês, e vocês vão entender isso perfeitamente. E alguma teoria que a gente já aprendeu sobre o Apocalipse acaba caindo por terra. Cai por terra naturalmente, por conta de uma incoerência, de você querer literalizar uma coisa e usar outra de modo ilustrativo. Quem é que te dá o direito de dizer isso é literal? Não, isso é figurado. Não, isso aqui é literal, isso aqui é figurado. Então cada um faz o que quer.
Cada um considera o que quer. Então, o livro do Apocalipse, ele tem um estilo de linguagem próprio e ele é coerente. Então, vamos em frente aqui agora, como eu disse, né? Vamos fazer um exercício? Vale quanto? Bom, vamos ver. Ó, vai ter um bolo de formigueiro ali, ó. Um pedaço de bolo de formigueiro. Tá? Vamos lá. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Paradoxo. Ó, é o paradoxo, não é? Olha, quando eu sou fraco, que eu sou forte. É aqui, exatamente. Vai ter que comer um bolo de formigueiro agora. Eu sou generosa. Vamos lá. Aquele que tem ouvidos, ouça. Apocalipse, ó. Aquele que tem ouvidos, ouça. Falei um parecido agora. Oi, é de exagero, como é que eu... Olha aqui, ó. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Povos, tribos, línguas e nações. Me diz a diferença se eu falasse povos só. Se eu não incluiria tudo, mas eu digo povos, eu digo línguas, eu digo tribos, eu estou repetindo. Aqui, ó. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Olha aqui, não haverá mais morte. Aí, olha só. Nem tristeza, nem choro, nem dor. Tristeza, choro e dor. Olha só como eu vou repetindo. Não tem mais morte. Morte é uma coisa que causa tristeza, choro, dor. Bastava uma palavra. Mas ele vai, né, explorando mais ainda o sentido. É o pleonasmo. É que os nomes são muito esquisitos, né? Pleonasmo, a ideia do reforço. E este aqui também é muito importante. Inclusive, quando nós entendemos que o Apocalipse ele não é um livro que nós vamos ler ele como se ele começasse no capítulo 1 e terminasse no 22. Ele vai ter sessões de repetição. Né? Se eu imaginasse que ali era uma história cronológica, se eu tentar interpretar desse jeito, o mundo acaba 6 vezes. 6 vezes a descrição do fim do mundo. Então é exatamente a falta dessa compreensão inicial que gera tanta dificuldade na interpretação do livro. E vocês vão ver que ele é muito mais simples e muito mais fácil de ser compreendido por qualquer pessoa, porque essa era a ideia original. Né? Essa era a ideia de Deus e a ideia da linguagem. Bom, vamos ver se tem mais um. O mar entregou os seus mortos. Olha só, o mar pegou o morto. Toma. É a é com P, prosopopeia. Olha o mar fazendo alguma coisa como se ele tivesse vida, como se ele fosse um ser humano. O mar deu os seus mortos. Tem vários outros textos. Estou pegando apenas alguns só para ilustração. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho. Isso é fácil demais, né? Exato. Ou lembra do similar? Símile. Então tá aqui, ó, comparação ao símile. Tá vendo? Olha aqui, ó. Então vi outra besta que saiu da terra, com 2 chifres, como um cordeiro, mas que falava como um dragão. Aí a pessoa pega e desenha um dragão. Aí ela pega e desenha um dragão. Pronto. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante... Qual que é essa? Essa é aquela que eu falei que é a mais importante. Hipérbole. Lembra do hipermercado, né? Hipérbole. Está aqui, ó. Irmãos, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você vai pegar o 1000 sempre e entender que 1000 é um número que é como a areia do mar. É um número muito grande, é um tempo muito grande. Falar em 1000 é um tempo muito grande. Eu não vou falar que 1 é sozinho. Então é uma comparação. Quando você tiver o 1000, você vai entender o seguinte. Irmãos, olha só, preste atenção. Quanto tempo a Bíblia diz que o povo passou escravo no Egito? 400. Tem texto que fala que é 400, tem texto que fala que é 430. Então a própria Bíblia. Ou seja, não há uma preocupação em dar números precisos. E no Apocalipse em especial, porque na semana que vem, nós vamos começar então a mostrar para vocês as figuras, para que vocês percebam o seguinte: não, isso aqui eu tenho que entender a figura. Eu não posso descrever a figura. Eu não posso querer usar essa figura como se ela fosse, e nem mesmo
uma representação que toda a representação eu vou tirar da própria Bíblia e muitas vezes do próprio livro. Então, a hipérbole aqui, essa aqui é muito importante, é uma coisa que dá muito trabalho no livro do Apocalipse, exatamente porque as pessoas querem pegar 1000 e usar no sentido literal, quando todo o resto do livro você não consegue literalizar. Ah, mas isso aqui é literal. Por que esse é literal? Ah, porque eu acho que esse é literal. Porque falou 1000. Não, a Bíblia fala que 1 é 1000. E 1000 é 1. Pronto, acabou a sua literalidade. Não é verdade? Então, aí no nosso próximo encontro, eu vou falar então sobre o estilo apocalíptico, o estilo de linguagem apocalíptica. É um estilo, irmãos, que era muito usado naquele tempo. Não foi só o livro do Apocalipse de João que foi escrito nesse estilo. Tem vários outros livros do mesmo período que são escritos com o mesmo estilo apocalíptico. Porque era muito comum e porque era muito fácil deles absorverem coisas que é difícil de nós expressarmos. Se nós realmente tivermos a preocupação de ler a Bíblia, de colocar os textos nos seus devidos contextos, com tranquilidade nós vamos chegar às respostas certas. Talvez muitas coisas vão ser a nossa interpretação, diferente de diversas outras pessoas, tá certo? E as outras pessoas vão continuar interpretando, e não significa que elas estejam erradas, ou que elas sejam menos crentes, não significa que você seja melhor porque acha que tem uma interpretação melhor, nada disso. Significa que você, por algum estudo que você tem feito, você consegue chegar a alguns resultados que você pode considerar que são mais apropriados. Então, esse é o primeiro passo para nós entendermos o livro do Apocalipse. É nós entendermos a linguagem do livro. Se eu entender a linguagem do livro, irmãos, as coisas todas ficam bem mais simples. Tudo bem? Se alguém quiser fazer uma observação, alguma pergunta...